Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler dessa vez do versículo de número 16 ao 18, retornando assim ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, início dessa nova época, desse novo ponto, né? Mateus 6, do versículo 16 ao versículo de número 18. Mateus 6, do 16 ao 18. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Bem, vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, retornamos aqui a esse estudo maravilhoso do Sermão do Monte, sermão que o Senhor proferiu à igreja logo no início do seu ministério. Pedimos a direção, a orientação, que sejamos edificados com esse estudo, para a tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o nosso Senhor Jesus aqui volta a sua atenção para considerar uma terceira ilustração oferecida em relação àquilo que deveria de ser a questão da retidão pessoal. Essa seção terceira, ela trabalha exatamente com essa questão da situação pessoal. E nós devemos lembrar que o Jesus está usando essa seção desse seu sermão para passar em revista a vida como um todo, fazendo com que a gente considere dentro de dois aspectos principais. Versículos de 1 a 18, nós vamos encerrar então essa primeira parte dessa consideração, que vai cobrir aquilo que nós podemos chamar de nossa vida religiosa. Então, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Jesus passa em revista a nossa vida religiosa, a maneira como nós devemos de nos relacionar religiosamente. A partir do versículo 19, então, se Deus permitir, a partir da semana que vem, até o final, que é o versículo de número 34, ele vai estar falando, então, com relação ao modo geral da vida. A vida como um todo, mais generalizada, mais fora desse contexto especial a respeito da religiosidade. O que nós vimos até aqui, é bom a gente relembrar o que nós vimos. Nós vimos com respeito à questão da vida religiosa, o primeiro ponto, que se refere aos atos de misericórdia, que vai do capítulo 2 ao versículo 2 ao versículo 4. Depois nós vimos algo sobre a oração pessoal. Jesus introduz e fala sobre esse assunto do versículo de número 5 ao versículo de número 8. E aí nós percebemos que o quão importante é a vida piedosa do crente quanto à sua oração. O quanto isso é fundamental para uma vida de fato próxima ao Senhor. E aí o Senhor Jesus ele faz o intervalo, o interlúdio entre os seus ensinamentos e vai nos ensinar diretamente como nós devemos orar, como se convém orar. Então, os versículos de 9 a 13 é o interlúdio desse período em que ele vai lidar com a oração. Se você perceber, no versículo de número 5, aí do capítulo 6, ele diz: E quando orardes, não sereis como hipócritas. Aí no versículo de número 16, ele diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Perceba então que o versículo 15 e o versículo 16 estão ligados com temas, um sobre a oração, o outro agora sobre o jejum. Entre esses dois temas, nós temos como se deve orar, ou seja, o ensinamento sobre a oração. E nós gastamos um bom tempo aqui fazendo essa introdução, né? Aprendendo sobre esse tema, estudando versículo por versículo, em alguns casos até quebrando o versículo em 2 ou 3 partes, para que a gente pudesse compreender e extrair o valor desta oração, tá certo? Como é que nós devemos de fato olhar. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele está aqui preocupado com o nosso relacionamento espiritual ou com a nossa vida espiritual.
e ela é sustentada numa tríplice, num pedestal tríplice, né? São 3 colunas que sustentam a nossa vida espiritual. Primeiro, tem relação do nosso contato com as pessoas, com os outros. Como que a nossa vida espiritual ela deve funcionar no nosso contato com os outros. Então nós vimos isso no versículo de número 2 a 4. E nós vamos ver então que naquilo que nós vimos, que há uma necessidade dos atos de misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles com quem nós estamos. A segunda coluna que sustenta isso está no nosso contato com Deus. Então, a oração correta e aceita pelo Senhor Jesus. Ela abrange o versículo de número 5 ao 8, e depois ela se estende com a oração correta, ensinando a forma correta de orar, do versículo de número 9 até o versículo de número 3. E a terceira coluna, que sustenta a nossa vida espiritual, é no nosso contato conosco mesmo. A forma como nós lidamos com a nossa própria vida, ou o ato da disciplina espiritual de cada um de nós. Então, versículos 16 ao versículo número 18. Versículo 2 a 8, o nosso relacionamento com as pessoas. Versículo de 5 ao 15, o nosso relacionamento com Deus. Versículo de número 16 a 18, o nosso relacionamento conosco mesmo. Como nós lidamos com a nossa própria realidade. E aí vem uma pergunta, porque aqui Jesus vai trabalhar em cima de um modelo que é o jejum, né? Ele vai dizer sobre o jejum. E aí nós vamos de entender o jejum que é praticado no tempo de Jesus, para a gente entender como que Jesus, ou o que Jesus está lidando com isso aqui. E é interessante, irmãos, porque ao longo da história, o jejum vai tomando uma forma diferenciada, né? Ao longo da história bíblica. Se você abrir a sua Bíblia lá em Levíticos, no capítulo de número 16, você vai perceber que havia uma prescrição de um jejum anual. Um jejum que deveria ser proclamado no dia da expiação. A lei determinava isso. Então Israel, antes de entrar na terra prometida, a ele é dado essa ordem de fazer um jejum anual. Ali referente à confissão de pecados, referente a essa realidade, tá certo? Então, o capítulo de número 16, ele vai trabalhar exatamente em cima dessa questão. E aí, se você olhar o versículo 19, do versículo 29 em diante, ele diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Então ele trabalha aqui, essa ideia aqui, é a ideia de um jejum proclamado, um jejum nacional. Durante uma vez no ano, durante um dia, todo Israel deveria de estar contristado ali diante do Senhor. Deveria de se evitar o trabalho, deveria de se evitar as coisas comuns, deveria de se voltar para o Senhor, porque era o dia da expiação, o grande dia do Yom Kippur. O dia em que havia essa expiação nacional, uma confissão nacional. Mas à medida que o tempo vai passando, Israel se estabelece como nação na terra de Canaã. Nós vamos vendo que o jejum ele vai se ampliando. Existia esse jejum nacional, que era um jejum voltado para a confissão, um jejum penitencial, podemos dizer assim, né? Um jejum em que eu me coloco diante do Senhor, em que eu me posiciono contristado diante do Senhor, entendendo que eu preciso muito de Deus sobre a minha vida. Muito de Deus sobre a minha vida. Então esse momento ali é nacional. É o momento em que o sacerdote entra no Santo dos Santos para dizer que Deus aceitou
o pedido de perdão deste povo, o sacrifício ali, e os perdoou. Então o sacerdote saía, e depois que ele saía, ele proclamava a bênção arônica sobre o povo, e eles sabiam então que eles poderiam ir para casa e viver a vida deles, porque Deus os havia perdoado. Mas à medida que Israel se estabelece, nós vamos encontrar que o jejum ele ganha também outros significados, né? Ele passa a ser também como um sinal de humilhação, de tristeza, não apenas de forma nacional, mas pelo próprio pecado, o pecado pessoal cometido, né? Abre lá em 1 Reis 21, 17. 1 Reis 21, 17. Primeira Reis 21, 17. Eu vou pedir para o Ismael fazer a leitura para mim. Alguém traga o microfone, por favor, para que o Ismael possa fazer a leitura para a gente aqui. (21, 17, pastor? 21, 27, perdão. 27, né? 21, 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Perceba aqui que Acabe está contristado e está fazendo um jejum de confissão de pecado. Nós vamos encontrar essa ordem lá em Números, capítulo 29, versículo de 1 a 11. Depois nós vamos ver isso em Daniel também, no capítulo 9, versículo 3 e 4. Então o jejum toma uma forma de humilhação pessoal. É provável que isso tenha acontecido exatamente por conta do grande dia de a contrição nacional. As pessoas perceberam que há uma contrição nacional, então eu poderia fazer também pessoal quando eu me sentisse voltado para esse fim, tá certo? Nós vamos ver também o jejum como um lamento por um mal que possa ter experimentado. Por exemplo, uma batalha perdida, um luto, situações de dificuldades, situações ameaçadoras que venham. Então o povo também tirava esse momento como um momento de jejum, seja ele um momento pessoal de jejum, seja ele num jejum coletivo, tá certo? Então eu vou pedir para a nossa irmã, a nossa irmã Zilma, abrir em 1 Samuel 31, versículo de número 12. 1 Samuel 31, 12. Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã e vindos a Jabes os queimaram. O 13 também. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Perceba que ali é um momento de lamento por uma grande perda. O rei havia morrido, havia sido morto o rei, havia sido morto o seu sucessor direto, que seria Jonas ali, né? Havia perdido a batalha, então o povo recupera o corpo, queima o corpo, separa os ossos, e ali tem um momento de luto, um momento de contrição desse grupo que está ali. Mas você vai encontrar isso também lá em Juízes 20, versículo 16, Neemias 1, 4, 2 Crônicas 20, versículos 3 e 5. Esther promove esse jejum no momento de grande ameaça, né? Ela pede para que jejuem com ela, para que ela possa se aproximar ao rei, para que encontre favor diante desta realidade. Então o jejum, ele não apenas serve como esse momento de confissão, de pecado, de reconhecimento, não é apenas algo nacional, mas ele começa a tomar outras formas, como essa questão de entender a necessidade de se contristar e de se derramar diante do Senhor. Também era usado para promover concentração. Quando havia algo importante, um grande evento, um grande ato, então havia essa necessidade, né? E essa proclamação acontecia. Algo solene viria a acontecer. Josué, capítulo 1, versículo 10. Eu vou pedir para que o presbítero Daniel faça a leitura. Oi, som.
Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Continua, pode continuar lendo aí. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Prove-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para o possuirdes. Amém. E aí? Percebe aqui? Josué proclama um jejum quando eles estavam para atravessar o Rio Jordão. 3 dias de jejum. É um momento especial, um momento solene, né? Um momento importante para a nação, da conquista da terra. Então, esse momento acontece. Então, nós temos aqui três momentos em que o jejum ele é usado por Israel e ele é praticado em Israel. Tá certo? Então, nós temos o jejum nacional, nós temos o jejum de contrição, aquele que é pela confissão de pecado, né? E nós temos o jejum pelo lamento, pela dificuldade, pela dor. Nós, na verdade, são 4, né? E nós temos aí também o jejum por essa questão de um momento especial. Mas de qual jejum Jesus está falando? Exatamente que jejum Jesus está falando quando ele coloca isso aqui? Quando ele fala, quando jejuardes, né? Então, este jejum que Jesus está falando, que Jesus tem em mente, é um jejum como expressão de humilhação, de devoção e de reconhecimento da grandeza de Deus, da graça divina sobre o povo. Ele está mais ou menos ligado a essa ideia da confissão, mas ele junta essas 3 posições, um momento especial, junta a ideia da confissão e da dor e do luto. Mas a ideia é um momento de consagração pessoal, né? Esse jejum, a gente não tem assim um ponto histórico de quando ele começa exatamente. Mas é bem provável que ele tenha começado a ser assim, intensificado, ensinado e espalhado nos 400 anos de silêncio. Quando começam a surgir as seitas dos fariseus, né, que estão ali motivando o pessoal ao arrependimento e ao retorno ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que esse jejum, ele nasce ainda no período da Babilônia, porque o povo estava distante, triste, então eles jejuavam, consagrando a sua vida ao Senhor em terras estrangeiras. Mas a gente não tem um consenso de quando isso acontece. O que a gente sabe é que há agora uma prática comum de um jejum voltado para a consagração, para uma busca pelo Senhor em consagração. E é este tipo de jejum comum, ali entre os judeus, que Jesus está lidando. É sobre este jejum. Jesus não está lidando com esses jejuns que nós falamos aqui, mas especificamente com esse tipo de jejum, que é um jejum que nasce na intenção de consagrar a vida ao Senhor. De se colocar completamente diante do Senhor e pedir a Deus para que venha sobre cada um com a sua graça e misericórdia. Os fariseus e os escribas começam a fazer esse jejum na intenção de se humilhar diante do Senhor. E aí eles decretam datas. Na época de Jesus, o jejum acontecia 2 vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. Era um jejum oficial dos fariseus e dos escribas. E muitas pessoas anuíam a esse jejum. 2 vezes por semana eles tiravam esse momento de humilhação e de contrição diante do Senhor. Por isso que alguns estudiosos vão dizer, isso deve ter começado exatamente nesse período dos 400 anos de silêncio, em que não há nenhum profeta caminhando sobre Israel. No fechamento de Malaquias até o início de Mateus. Então, nesses períodos, nós temos 400 anos, que é chamado 400 anos de silêncio. Nesse período, nós temos ali as invasões que aconteceram dos impérios, nós temos ali a Alexandre, temos ali a Bíblia sendo traduzida para o grego, o Antigo Testamento sendo traduzido para o grego. Depois nós vamos ter Ptolomeu, né? Nós vamos ter ali então a entrada dos Césares, é quando a gente chega agora nesse período. Então, esses 400 anos moldou esse período desse jejum de humilhação, né? Na intenção de buscar ao Senhor com jejum e oração para poder alcançar uma vida de piedade
piedade, uma vida de santidade, um jejum voltado para a consagração. Veja que esse jejum nasce com um bom ponto. Só que o que vai acontecer, na medida que esse tempo vai passando, a ideia agora desse jejum é para que ele possa exibir quem tem vida piedosa. Ele passa a ser um exibicionismo. Essas datas agora é uma data em que os hipócritas eles vão desfilar mostrando que eles são homens piedosos. A religiosidade entra em cena e a piedade vai embora. Não há mais uma contrição do coração, não há mais uma busca por Deus, mas há uma necessidade de aparecer diante dos homens, para que as pessoas dizem, como ele é um servo fiel do Senhor. Como ele busca a vida de santidade diante do Senhor. O Dr. William Barclay, escrevendo, comentando sobre o livro de Mateus, ele traz a seguinte informação, vou ler para os irmãos entenderem aqui. Os dias de jejum para o judeu era na segunda-feira e na quinta-feira especificamente. Estes também eram os dias de mercado, em que todos os povos e vilarejos, e principalmente na cidade de Jerusalém, congregavam-se em enormes multidões de pessoas que vinham dos campos para comercializar os seus produtos. Então, aqueles que jejuavam durante esses dias, faziam de maneira ostentosa, contavam com mais testemunhas do que o de costume, e isso fazia com que eles viessem apresentar. Ali se juntavam muitos para ver e admirar a sua, entre aspas, piedade. Alguns encarregavam deliberadamente de que os outros não deixassem de notar que eles estavam jejuando. Caminhavam pelas ruas com o cabelo deliberadamente despenteado e desordenado, com roupas sujas e rasgava. E alguns chegavam ao extremo de pôr cinza no rosto para acentuar a palidez. Essas pessoas estavam ali jejuando com a intenção de que as pessoas vissem que eles jejuavam. É desse grupo que Jesus está falando. É sobre este tipo de jejum que está acontecendo que Jesus está falando. Tá certo? E ele vai contra esta realidade. Ele diz, são hipócritas. Por isso que ele vai, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, usando uma máscara para apresentar uma religiosidade diante das pessoas. Pergunta, comentário, crítica, balcão aberto, alguém tem alguma coisa a falar? Se quiser, tem a oportunidade. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Vamos dar um passinho para frente. Depois nós vamos... Vai, Vitor. Nessa questão do jejum nacional. Então, ela é mais uma cerimônia, então, no caso. Essa primeira jejum de Jesus. É mais algo só mais dos judeus mesmo. Esse dia do Yom Kippur, ele é voltado para o judeu. A intenção ali aponta para Cristo, para a necessidade de um Salvador. O dia do Yom Kippur é o dia em que a pessoa falava assim, pode ser que eu tenha pecado com Deus e eu não sei. Então eu vou me buscar o Senhor pedindo perdão a Ele, porque eu não sei como é que anda a minha vida. Entendeu? Mas é nessa busca de perdão mesmo. Isso, essa era a ideia. Então eles iam lá e se contristavam, e tinham toda uma cerimônia, e deixavam de comer, e buscavam o Senhor, e se quebrantavam. A ideia era se quebrantar diante do Senhor nesse contexto. Na Igreja Reformada, nós entendemos que esse jejum pode ser promulgado. Quando uma grande tragédia acontece, quando há a iminência de uma guerra, uma pandemia, uma situação, a igreja é convocada a jejuar e clamar ao Senhor. Nós fizemos isso na pandemia da Covid, né? O reverendo Roberto Brasileiro colocou os vídeos, nós promulgamos um dia nacional em que a igreja presbiteriana estaria jejuando, clamando a Deus por misericórdia por conta da pandemia do Covid-19.
Então, isso é possível acontecer. Já aconteceu outras situações, né? Quando houve uma tragédia, por exemplo, de enchentes lá em Maceió, a igreja de Maceió promulgou um jejum pelos irmãos que tiveram suas vidas e casas destruídas. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, houve uma programação de jejum. Então, há sempre essa busca pelo Senhor. Isso pode ser feito a título de instituição, clamar e pedir ao Senhor para que nós possamos estar orando diante do Senhor. Entendeu? É válido isso, é válido. Mas vamos deixar um pouquinho o texto e vamos pensar na prática do jejum moderno, daquilo que a gente vive hoje. Quais são os erros mais comuns? Nós falamos aqui da hipocrisia que acontecia na época de Jesus e no tempo de hoje. Quais são os erros mais comuns que nós temos com o jejum? Para muita gente, jejum é simplesmente se abster de comer algum tipo de alimento, ou de tomar um café, ou almoçar, ou fazer qualquer coisa. Ele acha que isso já é suficiente para ser um jejum, né? Mas está errado aqueles que buscam jejuar dessa forma mecânica. No máximo que você está fazendo, no mínimo que você está fazendo é passando fome, no máximo você está fazendo um regime forçado. O jejum ele tem que ter uma especificação, não é simplesmente parar de comer. Então tem muita gente que fala assim, vou parar de comer e aí eu vou fazer um jejum. Segunda-feira eu estou de jejum, aí eu levanto cedo e não tomo café, não almoço, não janto. No final do dia eu vou lá, dobro meu joelho e entreguei meu jejum. Não, isso não é jejum. Não o jejum bíblico voltado para a extensão bíblica. É um jejum, mas não um jejum espiritual. Não tem a ver com a sua vida espiritual. Pode ser um jejum impenitente para que você possa perder quilo, né? Mas ele não tem esse fim, não tem essa realidade. Ele precisa de ter algo específico em mente. Algumas pessoas, então, vão fazer isso como se fosse uma espécie de dieta, né? Como uma espécie de dieta. Há pessoas, por exemplo, que querem fazer um jejum para parar de usar um determinado tipo de alimento. Eu sou diabético, então eu vou precisar diminuir o açúcar, vou fazer um jejum ao Senhor de tantos dias sem comer açúcar nenhuma, pedindo a Deus que Deus abençoe, que eu pare de comer açúcar e tudo. Jejum não é para isso. Vou fazer um jejum de Coca-Cola, que eu preciso diminuir a quantidade de Coca-Cola na minha vida. Jejum não é isso. Não é isso. Isso não é jejum. Isso é dieta. Isso é dieta. Entende? Então, aí eu estou com vício de redes sociais, vou fazer um jejum de redes sociais. Isso não é jejum. Não é jejum. Não o jejum bíblico. Não a forma como coloca e que deve ser, tá certo? O jejum tem que ter um motivo específico. E o motivo tem a ver com contrição, contemplação, adoração e culto ao Senhor. Se o jejum não estiver voltado para contrição, contemplação, adoração e culto ao Senhor, não é jejum espiritual. Ele não tem uma finalidade espiritual. Algumas pessoas também usam o jejum como moeda de troca. Eu vou parar de comer ou de fazer, ou vou fazer um período de jejum, pedindo a Deus para que Deus possa atender. Eu quero muito que fulano se converta, vou fazer um jejum para que ele se converta. Vou lá jejuar pela vida daquela pessoa para que ela venha se converter. Eu quero um carro, eu vou jejuar para que Deus me abençoe com o carro ou com a casa. Ou eu vou jejuar para fulano ter saúde. Isso é greve de fome, irmãos. É como se você estivesse dizendo assim, Deus, olha, eu só vou comer depois que você me abençoar. É como se você estivesse colocando Deus na parede. Por mais espiritual que pareça, não é espiritual. Porque você não está indo contrito. Você não está contemplando o Senhor, você está querendo um bem normal. Qual a diferença disso para o jejum proclamado pela igreja na época do Covid-19? Nós clamamos ao Senhor por graça e misericórdia e declaramos, Senhor, não importa o que o mundo diga, o Senhor está no controle de todos, que as pessoas possam perceber que esse Covid, ele não é maior que o Senhor. Nós adoramos o Senhor, contemplamos o Senhor, nos contristamos diante do Senhor e fizemos. Então é possível que eu
com o coração quebrado e apertado por alguém muito querido que esteja doente, eu possa buscar ao Senhor em jejum, mas da seguinte forma: não é para que o Senhor cure, é para que o Senhor trabalhe a minha vida, porque está doendo, está difícil e está complicado lidar com essa situação. Eu busco ao Senhor e digo: o Senhor é mais importante, inclusive, do que o alimento que eu tenho. Essa é a ideia principal do jejum, tá certo? Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou sendo infantil. Eu estou sendo como uma criança birrenta que fala: não vou fazer isso aqui até que o Senhor me dê aquilo. Está colocando Deus na parede, né? Não tem como fazer. E o último erro na prática do jejum, também o mais comum entre os cristãos, ainda que sempre velado nos nossos corações, é exatamente o erro que Jesus combate com os fariseus e os escribas: a hipocrisia. A intenção de jejuar para mostrar que é espiritual. Eu jejuo 3 vezes na semana, todo dia, todo meu domingo eu tiro para consagrar a minha vida ao Senhor. E aí eu estou preocupado com o quê? Estou sendo um hipócrita porque eu estou olhando para as pessoas, para que as pessoas me vejam como alguém que é piedoso. Que é piedoso. Esse é o mais comum da gente cair. Nós, presbiterianos, cair. Essa hipocrisia da piedade. A gente é mais fácil de lidar com essa criancice da greve de fome. A gente entende que Deus é soberano, então fica mais fácil, né, da gente lidar. A gente pode cair no erro de parar de comer por parar de comer, achando que está fazendo algo bem espiritualmente, sem entender o que está fazendo. Mas a prática mais comum é a gente acabar usando isso, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, como algo de aparecer diante das pessoas. Isso é muito comum poder acontecer. As pessoas que jejuam com a finalidade de serem vistas como espirituais, como pessoas santas, devotas, elas se rebelam contra o Senhor. E aqui Jesus trabalha diretamente sobre esta situação. Pergunta, comentário, crítica, à vontade. Alguém? Sobre os objetivos que você falou, né, do jejum. Você falou o culto, né, consagração, os outros eu não compreendi direito. Contemplação, adoração e contrição. Aí, eu entendi direito a diferença do culto para a contemplação. No caso, ambos seriam para adorar a Deus, né? Isso. A ideia é que Deus seja glorificado. Nós vivemos para quê? Para a glória do Senhor. Então, tudo que a gente faz tem que ser voltado para a glória do Senhor, né? Eu vou trabalhar um pouquinho mais esses pontos um pouquinho mais à frente. Certo. Delene, você tem que falar alguma coisa? Deixa chegar o microfone aí. Não, eu sei que não é questão de julgamento, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de julgar a pessoa, mas é aquela coisa da boa intenção. E aí eu lembrei de uma situação de um irmão que ele foi tirar a carteira de motorista e ele perdeu, né? Vai algumas vezes. Aí na próxima vez ele falou: agora eu vou em jejum. Eu vou em jejum. Eu lembro que eu era recém-convertida, isso, e eu fiquei preocupada, né? E eu falei: e se ele passar mal? Né? E aí veio o resultado, ele conseguiu passar. Né? Então, é essa questão, né? A gente não está aqui para julgar, né, a intenção do outro, mas se a gente for olhar biblicamente... O jejum dele não teve uma validade para essas coisas, né? Mas... Ele teve mais segurança, mais tranquilidade, mas ele parou de comer para ir tirar a carteira. É bom a gente entender essas questões. Eu vou lidar com isso um pouquinho mais à frente. Vou lidar um pouquinho mais. Alguém? Mais? Pastor, eu já vi muitas pessoas dizendo que estão jejuando
Aí dizia assim, igual o senhor comentou, não, basta você tirar aquela comida que você mais gosta. Aí você jejua. Tem muitas pessoas que entendem assim. Outras, não, eu vou jejuar, mas eu bebo água, não tem problema. Outras dizem assim, não, você vai jejuar, mas você não pode comer nada, nem beber água. E aí? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. A gente chega lá. Um pouquinho mais à frente. Napoleão ali. Boa noite, igreja. A minha pergunta era nesse sentido também, da irmã Zilma, em termos técnicos, como se dava na prática o jejum do povo de Deus naquela época, né? Eles tomavam água, havia algum alimento permitido e era de que horas a que horas? Só para a gente ter um parâmetro assim de como funcionava. Daqui a pouco a gente vai lá. Bom, nós vimos os erros do jejum, né? Então, qual é a verdadeira finalidade do jejum e como que Jesus requer que nós fazemos o jejum? Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu já vi presbiteriano falando isso, me deu uma raiva quando ele falou um negócio, eu falei, isso é besteira, não tem nada a ver. De que Jesus, ele não nos incentiva a ter jejum, fazer jejum. Não há na Bíblia texto bíblico que incentiva a busca pela vida piedosa por jejum. Eu não preciso de jejum para ter uma vida piedosa. Olha só, não é bem isso aí. Jesus deixa entender que ele não é contra o jejum. Ele é contra a hipocrisia do jejum. Versículo de número 16, ele diz, quando jejuardes. Ou seja, ele espera que seus discípulos jejuam. O jejum é sim válido da forma correta. Da forma correta. Tem muita gente que diz, não, mas aí não precisa, tal. Não, ele tem seu ponto de validade. Tem seus erros, tem suas falhas, mas ele tem seu ponto de validade. Nós devemos de ter a prática do jejum, sim, né? Então Jesus combate a falta de propósito do jejum. É isso que Jesus está completando. Combatendo a falta de propósito. Ele está tratando do jejum ali, que é feito para o engrandecimento próprio, para o ego. Segundo, devemos de entender que Jesus até recomenda o jejum. Tu, porém, quando jejuardes. Ele não só incentiva, como ele recomenda. Então o jejum, ele não apenas é lícito para a vida do cristão, mas ele é recomendado pelo Senhor, o que significa que ele é importante. Que ele é importante, tá certo? Não há aqui uma obrigatoriedade do jejum. Eu sou obrigado, mas é importante que eu entenda o valor do jejum e que eu pratique o jejum. Jesus diz, quando jejuardes. Aqui ele não está determinando um tempo de jejum. Provavelmente ele está trabalhando em cima exatamente do que acontecia na prática. Qual era a prática? Segunda e quinta-feira as pessoas jejuavam. Jesus não está aqui dizendo, você precisa de jejuar uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você precisa de jejuar uma vez por ano. Ele está dizendo que você deve ter a prática de jejum, você deve sentir a necessidade e entender a importância do jejum. Aí eu vou responder agora a pergunta da nossa irmã e do nosso irmão Napoleão, nossa irmãzinha Napoleão, sobre essa questão. Qual é a técnica do jejum? Jesus não diz. Eu preciso jejuar uma vez por semana? Uma vez por mês? Eu preciso jejuar meio-dia, um dia inteiro? Jesus não diz. Ele diz que o jejum ele é importante e ele é recomendado. Então, como que eu vou saber? Se a ideia do jejum é para a minha vida piedosa, eu vou saber a necessidade que eu tenho de jejum. Eu tenho que ficar atento para não negligenciar essa necessidade. Mas eu vou ter diante do Senhor esse entendimento de que eu preciso de jejuar. Tá certo? De que eu preciso. Por quê? Porque a intenção do jejum é me aproximar do Senhor para que Ele seja glorificado. Tá certo? Ele não proíbe, Ele recomenda, Ele nos direciona em relação a isso. Terceiro lugar, Jesus afirma que o jejum é com um propósito único de que Deus nos abençoe. Então ele é para a glória do Senhor. E ele vai terminar dizendo, e sim ao teu Pai em secreto,
e teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Observe que o jejum tem uma finalidade de aproximação com Deus. Essa é a ideia do jejum. É para a glória dele. Por isso que eu coloquei que o jejum ele é um momento de contrição, ele é um momento de contemplação, de adoração, ele é um momento de louvor, de culto ao Senhor. É o momento em que eu estiro para estar com o Senhor. Ele pode ser em conjunto. Nós aqui tiramos um momento de jejum para buscar ao Senhor. Ele pode ser privado e particular. Eu tiro um momento de busca para com o Senhor. Mas é importante entender que esse momento é um momento cultico. Daí entra algumas coisas. Não adianta você marcar um jejum na segunda-feira se você vai trabalhar na segunda-feira. Você não vai jejuar. Eu fiz a oração na abertura aqui, levantei de manhã, Senhor, eu quero consagrar esse dia ao Senhor, eu vou jejuar o dia todo, ou até me dar fome. Não vou comer, não vou beber água, tá, e saio. Onde está a contemplação? Onde está o momento da adoração? Onde está o louvor? Onde está o culto ao Senhor? Não tem culto. Eu só fiquei com fome. Aí depois terminou o dia, eu vou lá e falo, agora eu quero agradecer ao Senhor, porque eu tive esse momento de jejum. Mas você não estava com o Senhor, não estava contristado com Ele, não havia contristamento, você não estava quebrantado diante, você não contemplou a Deus, você não leu a Bíblia, você não buscou conhecer o Senhor, você não adorou a Deus ao momento nenhum, então o jejum não foi válido, ele não é espiritual. A ideia é, eu preciso de me colocar diante do Senhor e consagrar a minha vida a Ele, de apresentar a minha vida ao Senhor. Então o jejum válido seria um jejum, por exemplo, que eu fiz de 1 hora, porque eu tenho que voltar para trabalhar, mas aquela hora que eu fiquei ali, eu fiquei voltado para o Senhor. Eu cantei, eu orei, eu li a Bíblia, eu me esqueci de todo mundo, eu me desliguei de todo mundo ali, mas aquela hora é exclusiva com o Senhor. Esse é um jejum válido. Esse é um jejum válido. Entende? Então eu preciso de entender isso. A ideia é tirar isso. Quer ver um negócio? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 4. Aliás, capítulo 4. Quando Jesus vai jejuar, né? Quando Jesus vai jejuar, ele está ali e aí ele é tentado por Satanás. Versículo de número 4. Aliás, versículo 3 e versículo 4. Deixa eu ver aqui, eu vou pedir para que o Napoleão faça a leitura deste texto para a gente. Mateus 4, versículo 3 e 4. Aliás, pode ler do 1 ao 4, vai ficar melhor ainda. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos pensar nesse jejum de Jesus. Primeira coisa, é um jejum que foi direcionado pelo próprio Senhor. Ele foi levado para ser tentado. Ele iria ser tentado. Ele tem um momento de consagração, de busca, de colocação diante do Senhor. Ele sabe que ele tem uma batalha à frente. É possível que eu, em determinado dia da minha vida, olhando algumas dificuldades, algumas situações, uma cirurgia que eu vou fazer, aí entra essa questão, vou fazer uma prova e eu me sinto pesado, com dificuldade, eu preciso de entender que não é mais importante aquilo ali do que o Senhor. É possível que eu possa estabelecer um período de jejum, em que eu busque o Senhor, em que eu digo: Senhor, o Senhor é muito mais importante que tudo na minha vida. Essa é a ideia do jejum. Eu me desligo de tudo. Quando Jesus é tentado, a primeira coisa que ele faz, que o diabo faz, é aproximar dele e falar assim: você não é o filho de Deus? Mata a sua fome. Mas a resposta de Jesus é o seguinte: não é de pão que o homem vive, é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra. Né? É comum, por exemplo, os missionários, quando eles vão ter uma investida mais direta, né, no reino
ali do mundo, em que eles vão falar a um povo específico, ou vão visitar alguém que é difícil, com o coração duro, e ele precisa de graça de Deus, porque ele vai ser ali atacado por Satanás. É comum, às vezes, ele tirar um momento de consagração, de busca, de falar: Senhor, eu preciso de Ti, é contrição. E ali orar, ler a Bíblia, buscar, colocar a sua vida diante do Senhor. Ele está buscando o quê? Vida com Deus, para que ele chegue lá e resplandeça a Deus. É possível que isso aconteça. Então é possível sim, que no caso de eu estou com dificuldade de tirar a carteira, porque eu estou muito nervoso e tal, e eu preciso de confiar no Senhor, mas o jejum só vale se eu fizer ele antes. No momento é só passar fome, porque eu não contristei com o Senhor. Eu não orei, eu não louvei, eu não adorei, eu não contemplei, eu não li a palavra do Senhor, eu não busquei uma palavra de confiança, de segurança do próprio Deus, eu não busquei de Deus absolutamente nada, eu só fui confiado de que se eu ficasse com fome, eu estaria mais calmo para passar na prova. É efeito placebo. Não tem um efeito espiritual verdadeiro. Percebe? Então é possível que isso aconteça. Qual é a minha necessidade? Qual a luta que eu tenho? Olha só que coisa interessante. O primeiro jejum do Yom Kippur, ele é para confissão de pecados. A ideia é: eu preciso de abandonar esse pecado, eu não tenho força. Senhor, me ajuda. Eu estou aqui declarando que nada é mais importante do que o Senhor. Por isso eu não estou comendo. Por isso que eu decidi me abster do alimento, de coisas boas e prazerosas. Não é passar fome, é abster de coisas boas que satisfazem a minha vida, porque o Senhor se torna mais importante. Porque eu não consigo vencer esse pecado. Então me ajuda, derrama graça, contrição. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, eu vou tirar um momento de... Essa é a ideia do jejum, irmãos. É isso que o nosso Senhor Jesus, então, está apontando, tá certo? O jejum deve glorificar o Senhor. Deve glorificar o Senhor. Como eu, então, devo de jejuar? E sobre o que eu devo jejuar? Essa é uma pergunta que tem sido discutida ao longo dos tempos. Desde do movimento emergente de igrejas, as igrejas mais novas, né, não as igrejas tradicionais, por conta da realidade do mundo moderno, tem surgido vários tipos de jejuns. Jejum de televisão, jejum de internet, né, jejum de doce. Várias coisas, às vezes, a pessoa está colocando, e geralmente aquele pastor ou aquele líder fala assim: irmão, olha só, consagre a sua vida a Deus, tira aquilo que você tem maior prazer, maior gosto. Não use desse que você gosta muito para dizer para a sua carne que Deus é a coisa mais importante. Tem uma validade nisso? Tem. Se você for olhar pelo princípio do jejum, tem. Não está errado essa ideia da validade. Mas eu preciso de entender que não é só parar de fazer isso. Eu preciso de ter esse momento de oração, de intercessão e leitura. Então, por exemplo, não adianta eu falar assim: não vou comer sobremesa. Se eu gosto muito de sobremesa e eu quero me dedicar ao Senhor a dizer que Deus é mais importante do que o meu prazer pela sobremesa, eu almoço e simplesmente não como sobremesa. Para ter uma validade nisso, eu deveria de almoçar e tirar um momento de oração, leitura, cântico, de consagração, em vez de comer alguma coisa. Aí teria uma validade. Seria mais válido nesse sentido. Não adianta eu não vou assistir televisão, mas ficar fazendo outra coisa, ou eu não vou mexer na rede social. Se você acha que você precisa de fazer, não estou dizendo que isso seja algo de todo errado, não estou dizendo que seja errado. Eu estou dizendo que tem que ter um princípio por trás da contemplação e da adoração, porque senão é só abster-se das coisas. Essa é a grande questão. Mas a igreja reformada, ela tem como princípio que o jejum ele é estabelecido conforme o Senhor nos apresenta. E é um momento total, de plena consagração. É um momento em que eu tiro completamente para me dedicar ao Senhor. Então eu realmente
abro mão de tudo para louvar, glorificar, adorar, exaltar e aprender do Senhor. É um momento pleno nesse sentido. Entende? Então, assim, eu vou tirar meio dia de jejum, ok. Certifique-se que você tem aí suas 4, ou suas 5, ou suas 6 horas em que você vai poder estar num local, com a Bíblia na mão, com o inário na mão, onde você vai ler a Bíblia, onde você vai louvar ao Senhor, onde você vai meditar na palavra do Senhor, onde você vai orar, onde você vai apresentar a sua vida durante todo aquele período, porque é um período em que você está se consagrando. Está se consagrando. O povo de Israel começou dessa forma. Você vai se apresentar nesse sentido. Depois passou a ser algo para as pessoas verem. Jesus diz às pessoas, se você faz para as pessoas verem, você já recebeu sua recompensa. É o tapinha nas costas, o aperto de mão e a frase de efeito. Ismael, você é um homem crente, me inspira em você, um homem consagrado ao Senhor, louvado seja o Senhor. Ismael, pronto, acabou, não sobrou mais nada. A gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas pensam ou falam. A gente tem que estar preocupado com o que Deus nos vê. Eu realmente estou quebrado diante do Senhor? Me humilhando diante dEle? Esse é o jejum voltado para o Senhor. Nós não vivemos por nossa força, nem vivemos para nossa satisfação. Nós vivemos por e para a glória de Deus. Então, quando nós jejuamos de fato, nós estamos declarando para nós mesmos, não é para as outras pessoas, para nós mesmos, que isso é uma realidade. É algo que eu faço porque Deus é o meu prazer. Deus é o meu prazer. Ele é a coisa mais importante para mim. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De forma simples, renunciamos às coisas e glorificamos o Senhor. Pergunta, comentário, crítica? Alguém? Deixa só o microfone chegar para a senhora aí, que aí todo mundo consegue ouvir e as pessoas que estão nos acompanhando também. Quero dizer que o exemplo de Jesus é que o jejum é total. Quando ele foi para o deserto, ele jejuou total. Ele se absteve de todo tipo de alimento. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado. Porque existem situações e situações. Sim, né? Questão de doença, de remédio, essas coisas hoje, né? Então as pessoas, eu tomo um remédio controlado, eu vou jejuar e deixar de tomar um remédio controlado. Não faz isso não, você está tentando Deus. Deus não está pedindo seu sacrifício. Não está pedindo seu sacrifício. Né? Então é preciso ter alguns cuidados com relação a essa questão. A gente precisa olhar os nossos limites e não tentar o Senhor. Qual é a intenção do jejum? Não é provar para Deus que a gente é alguma coisa. É declarar para Deus que a gente é fraco. E até nisso, Senhor, eu sou tão fraco que eu não consigo fazer um jejum completo porque eu tenho que tomar esse remédio ou eu tenho que tomar essa água. Ô, homenzinho fraco que eu sou. Eu já vi pessoas jejuar assim, pastor. Estou dizendo que eu já presenciei, né? Começa às 6 da manhã, aí para um pouquinho, toma o café, aí ora, aí só não bebe água, né? A água pura, mas toma o café, aí vai orar, passa aquele período até 11 horas, meio-dia, aí ora de novo, almoça, entendeu? Aí vai para a parte da tarde, às vezes o dia todo sem tomar água, mas se alimentando de outras questões. A questão toda é a consagração, né? A forma de consagração. Pois é, tudo. Uma coisa que às vezes a pessoa entende assim, eu vou tirar alguma coisa para fazer jejum e eu estou jejuando, vou tirar alguma coisa. Então eu vou tirar a água, né? Ou eu vou tirar o açúcar, eu vou tirar... É um mérito da pessoa, se ela está ali buscando o Senhor.
Mas eu diria assim, é mais eficaz ela tirar uma hora plena. Uma hora plena. Uma hora total. É específico ali, voltado, debruçado diante do Senhor. Começa tirando um tempo. Depois você pode até expandir, fazer mais tempo e tal, né? Porque, veja bem, uma coisa que a gente precisa de entender é que o jejum, ele tem também como princípio a mostrar a simplicidade da vida para nós, onde nós renunciamos do exagero. O jejum também serve para renunciar do exagero, renunciar do consumismo, né? Então, não é apenas deixar de comer algum alimento, né? Mas é colocar as coisas de Deus em primeiro plano. Coisas de Deus em primeiro plano. Deus é o primeiro plano, né? Se a gente pensa que o jejum é para dizer que Deus é o primeiro plano, significa que todas as outras coisas ficaram para trás. Aquele momento é exclusivo meu com o Senhor. Momento de qualidade com o meu Deus, de busca pelo meu Deus, de intensificação com o meu Deus, né? Momento em que eu vou estar ali orando, lendo a Bíblia, cantando, louvando, né? Por quê? Porque, irmãos, nós somos tendenciosos à extravagância. Nós somos tendenciosos ao exagero. Nós somos pessoas que satisfazem e muito a nós mesmos. Na verdade, a gente só olha para o nosso prazer. Tudo o que nós fazemos tem a ver com a nossa satisfação exclusiva. Nós escolhemos a igreja que combina conosco. Escolhemos o louvor que combina com o nosso gosto musical. Nós escolhemos o pastor e a pregação conforme a gente acha que é bom para a gente. Até no culto a gente faz isso. A gente vai arrumar e a gente escolhe a roupa que a gente acha que vai ficar mais bonito para ir para a igreja. A gente escolhe sempre nós. Então, o momento de jejum é o momento em que Deus é prioridade. Em que eu falo, Senhor, não importa nada para mim mais. O Senhor agora é a prioridade. É o momento de nós dois estarmos ali. Estarmos juntos ali. E aí eu vou lembrar que não tem coisa mais preciosa e mais bela, irmãos, do que estar com o Senhor. Não tem coisa mais alegre, mais feliz do que estar com o Senhor. Você quer ver como é que nós somos tão voltados, como somos egoístas para nós mesmos, que até na leitura da Bíblia nós somos. Tem textos que você gosta mais do que outros. Tem livros que você lê a pulso e a força. Genealogia, por exemplo, é um que a gente tenta pular. Nossa, isso é muito chato e enfadonho. Mas é a palavra de Deus. Mas eu não gosto disso. Mas eu preciso de gostar. Eu preciso que Deus se sinta satisfeito comigo. A ideia do jejum é isso. Deus, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha luz. O Senhor é o meu alimento. O Senhor é o mais importante do meu tempo. Então, quanto que eu preciso disso? Quanto que a minha carne precisa de ser mortificada para que Deus seja exaltado? Uma vez por mês? Um dia às 7? Meio-dia a cada 3? Uma hora a cada dia? Eu sei da minha realidade. A igreja precisa de saber que eu estou jejuando? Nem deve. As pessoas precisam de saber? Não. É eu e Deus. Eu sei do quanto eu preciso de declarar para mim mesmo que Deus é mais importante e lutar para que Deus seja mais importante. A nossa irmã Selma.
Pastor, agora o senhor me deixou preocupada. Nós, na SAF, né, nós temos uma programação de um jejum, né, e uma vigília. E, geralmente, quando a gente vem para o jejum, a gente vem com propósito. Nós vemos para clamar a Deus pela liderança, pela igreja. Então, não está muito correta a forma como nós estamos fazendo, não, né? Porque a gente vem pedir, vem clamar. Não é que não esteja. É um jejum coletivo, existe um propósito desse jejum. Não está errado você ter um propósito. Nós jejuamos pedindo a Deus graça e misericórdia por conta da Covid. Nós oramos pela... Mas a grande questão é, eu vou me ajuntar por um motivo, mas eu particularmente parei de comer por quê? Eu particularmente tirei aquele momento por quê? Porque é uma programação da SAF, ou porque eu entendo que eu preciso de tirar um tempo com o Senhor. Você pode fazer, vamos pensar, eu vou fazer 4 horas de jejum. Ué, você tem que ter uma programação, né? 4 horas, você vai ficar 4 horas fazendo o quê? Eu vou ler a Bíblia, vou ler livro tal, assim, 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 eu vou estudar isso. Eu vou tirar esse momento para interceder por fulano, para orar por ciclano, para orar pelo meu país. Eu vou apresentar minha vida a Deus, eu vou tirar um momento de confissão de pecado. Você vai ter uma liturgia, a gente sempre tem uma liturgia. Ainda que ela não seja organizada, certinha, com pontos, horários marcados, a gente sempre tem. Porque eu preciso de ter organização, porque senão eu fico ali bobo. E agora, eu faço o quê? O que eu vou fazer agora? Então, a programação não é errada, entende? Ela não é errada. Não, a SAF vai fazer um jejum aqui, não está errada a programação, não. Deve ser feita. Exatamente. Estamos aqui tirando para Deus, momento com Deus, orando, buscando o Senhor, louvando, adorando. Mas essa é a ideia do jejum. Só que aí eu venho aqui para fazer assim, não, eu só vou para a SAF saber que eu tô lá, que eu estou jejuando também. Né? Eu mesmo estou nem aí para o jejum. Aí não adiantou nada. Né? A minha vida precisa de estar contrita com o Senhor. Eu preciso de entender que eu preciso de jejuar. É a mesma coisa da vigília. A vigília é uma espécie de jejum. Eu abstenho do sono. Eu paro de dormir. Né? Eu digo assim, meu corpo, por mais cansado que ele esteja, ele pertence ao Senhor. E eu vou dedicar um tempo de oração e louvor a Deus. E comunhão com meus irmãos, porque é bom estar aqui junto com os meus irmãos. Então eu vou desgastar o meu corpo numa coisa boa, que é estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos. A vigília é uma espécie de jejum. É um momento de contrição, de busca, de consagração. Ela tem um processo nesse contexto, entende? É disso que o nosso Senhor Jesus está falando. Mas eu vou lá e vou ficar lá acordado lá só porque eu vou ficar acordado? Ou eu vou, entendeu? Então assim, como é a minha prática diante do Senhor? Lembra que eu falei que a nossa vida espiritual é montada sobre um tripé. O meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com Deus e eu comigo mesmo. Como é que... É o que o jejum trata. O meu relacionamento comigo mesmo. Eu preciso de matar a minha carne. Eu preciso de tempo com o Senhor. Eu preciso de declarar para mim mesmo que Deus é mais importante, porque eu sou tão terrível, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, que mesmo Jesus tendo me lavado, me remido, me salvo, preparando-me para a sua glória, eu sou tendencioso a me envolver com as minhas coisas e esquecer do que é o mais importante, que é Deus. Por que Deus chega para Israel e diz assim, 6 dias trabalharás, no 7º descansará? Porque se deixar, os 7 dias é para ele, e ele não lembra do Senhor. Por que o domingo nós tiramos a escola dominical e o culto à noite? Para a gente lembrar que Deus é importante e que a gente precisa de ter um tempo com Ele. Um tempo para buscar o Senhor. Porque senão, irmãos, fala a verdade, se a gente não tiver isso na agenda, a gente nem lembra. E daqui a um tempo, é tão certo isso, que
quando você está habituado a vir todo domingo para a igreja, escola dominical, culto à noite, escola dominical, culto à noite, e você falta uma vez, você fala assim, nossa, o domingo está vazio, está faltando alguma coisa, eu devia estar na igreja. Mas aí você falta 2, 3, na quarta vez, você não tem vontade de ir na igreja. E alguém fala, bora para a igreja, você fala, eu tenho uma coisa para resolver. Você perdeu o hábito, a sua carne se acomodou, o seu eu tomou conta. Você não deixou de ser crente, de ser salvo, porque a salvação não depende de você, mas você caiu na vida piedosa. A sua santidade, foi lá embaixo. A sua separação para Deus está lá embaixo. Deus já não se torna tão importante. Por que a prática devocional diária é importante? Ler a Bíblia todo dia. O dia que eu não leio a Bíblia, tem uma coisa errada. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu tenho que ler. E como eu sou metódico, eu tenho um horário para ler a Bíblia. Se passou daquele horário, eu fico perdidinho. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Tenho dificuldade de ler, porque eu sou metódico nesse contexto. Mas por que eu preciso disso? Porque eu preciso lembrar que Deus é a coisa mais importante. Passa um tempo sem ler, daqui a pouco vai pegar a Bíblia, nossa, que canseira. A gente perde o hábito. O jejum é a mesma coisa, entende? É esse momento de declarar que eu sou uma porqueira. Que eu sou um lixo. Que eu sou quebrado. E que eu preciso de Deus. Eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. E eu preciso de dizer para mim mesmo, às vezes, reafirmando para mim, Deus é mais importante. Porque o mundo vai dizer que Deus não é. Porque a minha família vai dizer que Deus não é. Porque o meu trabalho vai dizer que Deus não é. E porque a minha carne vai dizer não é. Então eu preciso de declarar para mim mesmo. Em alto e bom tom. Jejum serve para isso, irmãos. E como serve? E como serve? Mais alguém? Para a gente poder... Quer falar ou comentar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar esse nosso momento aqui. O Daniel ali. Boa noite. Até espero que não desfoque tanto do assunto, mas o senhor falando sobre essa questão do jejum, me parece, né, posso estar equivocado, que assim como a ideia da leitura diária, da oração constante, elas são tanto naturais, né? Ou seja, a pessoa ela vai se relacionando com Deus, ela vai buscando a Deus e Deus falando diretamente com ela, ela vai percebendo naturalmente a necessidade disso. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você tiver muito interesse de ler a Bíblia um certo dia, e de realmente ler um livro, estudar com mais atenção, ler com mais atenção, mais dedicação, você vai ter que dedicar mais horas para aquela leitura, e naturalmente você não vai ficar comendo, assistindo filme, fazendo um monte de coisa enquanto você vai ler. Você naturalmente acaba se isolando ali e ficando aquele tempo todo de cara no livro, né? A mesma coisa a oração. A gente tem essa necessidade, volta e meia, de passar mais tempo orando, de querer de fato ter algum envolvimento maior, né? Isso vem na nossa mente, essa necessidade. Porque eu creio diretamente que é o Espírito Santo de Deus falando, você precisa disso. Então, seria uma conclusão natural, mas aí vem a pergunta. Para ensinar isso para uma pessoa, principalmente hoje que a gente tem esses costumes, né, como a vigília, o jejum, tão distantes assim de uma apresentação mais tradicional, seria melhor eu fazer como a gente faz mesmo, de incentivar que a pessoa busque fazer jejuns, busque fazer vigílias, ou seria mais ideal que eu ensinasse mais ela como buscar uma intimidade com Deus, sabe, tentar fazer com que ela tenha essa vontade de intimidade maior, uma compreensão melhor de quem é Deus e como que é importante que ela tenha esse tempo com Deus. E aí deixar que o jejum, não que não seja falado para ela que é necessário, né, mas deixar que seja mais natural o processo. Qual que seria melhor? Ou tanto faz? A primeira coisa que precisa de entender, Daniel, é que
nós estamos lidando com crentes, né? Jesus está falando para os cidadãos dos céus. Na igreja tem crente e tem descrente. Tem gente salvo e tem gente não salva. Então, quando a gente fala de igreja e fala de pessoas, a gente não tem como falar das outras porque a gente não conhece o coração das outras pessoas. Então, a primeira coisa que precisa entender é isso. Então, qual é o papel da igreja? Aliás, vou dizer melhor, qual é o papel do discipulador? Porque não é da igreja. Porque toda pessoa que vem a Cristo, ela precisa de alguém que seja o seu discipulador. Qual é o papel do discipulador? É de mostrar na prática o que é uma vida devocional. Ela precisa de primeiro perceber que aquela pessoa, ela tem uma vida com Deus. Nossa, fulano tem uma vida com Deus. Não que ela vai levantar a bandeira, mas ele vai ver e aí ele vai perguntar, por que você é assim? Quantas vezes, por exemplo, eu quando eu me converti, a primeira pergunta que eu fiz é a seguinte, eu preciso de ler a Bíblia quantas vezes por dia? Nunca nem tinha pegado na Bíblia. Como é que vai ser esse negócio? Então você começa com as... E aí o discipulador vai ensinando na prática para fazer. É por isso, por exemplo, que na classe de catecúmenos aqui, eu instituí uma devocional, que é a entrega do maná. Está lá as perguntas fáceis para fazer e tal e tal. Eu espero que os professores estejam ensinando a devocional para o pessoal. Por quê? Porque estão chegando e precisam de aprender a mexer com a Bíblia, né? E aí, o que vai acontecer? A prática, aí assim, eu diria que é algo natural e espiritual, né? Porque não é natural do mundo. Ter prazer na leitura, prazer na oração, prazer em consagração, o mundo não vai ter. É algo natural do Espírito. O Espírito Santo, o crente que nasceu de novo, à medida que ele vai buscando, ele vai tendo mais necessidade disso. Quanto mais tempo ele dedica, mais ele quer dedicar esse tempo. Qual o tempo ideal? Ora, cada um tem uma realidade de vida, não dá para poder dizer que o tempo ideal é isso. Se você for perguntar a um judeu ortodoxo, ele vai dizer, o ideal é que você tire 2 horas e 40 minutos diário para o Senhor. Por quê? Porque ele entende que é preciso dizimar o tempo. Mas isso é um judeu ortodoxo, né? Ele acha que tudo tem que ser tirado do dízimo. Ele diz, o meu tempo tem que ser tirado. Ele tira 2 horas e 40 minutos para o Senhor. Eu posso tirar 2, 3, 5, 6, posso tirar 1. Eu tenho um tempo ali com o Senhor para colocar. Então, assim, mas eu preciso de entender que diariamente eu preciso de buscar o Senhor em consagração. E de tempo em tempo, eu preciso de tirar um momento maior, mais longo, né? Qual era a prática na igreja reformada no início? A igreja no início, ela tinha um único culto durante o domingo. Começava às 7 da manhã e terminava às 3, 4 horas da tarde. Era o único culto. Era prática natural da igreja as pessoas irem de manhã sem tomar café. E ali fazer um momento de oração, de consagração, estudar a Bíblia, orar e tal. E ir até o horário do almoço, aonde eles entregavam o seu jejum. Então, todo domingo, na igreja iniciante, na igreja puritana, era comum ter um domingo de jejum. Aí almoçava, tirava um momento de descanso, retornava e terminava o culto, encerrando o pessoal indo para casa. Era natural fazer isso, né? Alguns irmãos mais velhos, de igrejas presbiterianas mais antigas, que cresceram na igreja presbiteriana no Brasil, têm essa prática. Eu conheço alguns irmãos que até hoje, e alguns pastores que fazem isso. Eles vão para a escola dominical em jejum, porque é um período que ele está ali já voltado para o Senhor mesmo. Então ele tira esse momento com ele, com Deus, e faz essa situação, né? Mas aí cada um vai ter essa sua realidade. Só que o que vai acontecer é isso. Essa naturalidade, ela precisa de ser orientada. E é o discipulador o responsável por isso. É o discipulador o responsável. Então, ainda que eu deva de ter uma vida reservada, em secreta para o Senhor, gente, não tem como uma pessoa piedosa não ser vista pelos outros. E falar, nossa, fulano é tão crente. Mesmo que você não saiba da vida dele. E se você se aproxima, você vai querer saber qual é o segredo, não vai? Eu já perguntei para o seu Luiz, qual é o segredo de uma vida piedosa? Então a gente pergunta, né? Aí cada um vai ter a sua prática. O seu Luiz vai dizer assim, minha prática é essa, irmãos. Eu levantar, eu faço assim, assim, assim. Chega para a irmã Zumira, minha prática é essa, assim, assim, assim. Então cada um vai ter. E aí é onde a gente vai buscar o Senhor nesse contexto. Respondi a sua pergunta? Bom, vamos terminar então esse nosso momento?